Maurílio Pires Batista, mas o pessoal me conhece como Maurílio Sal. Eu sou percussionista, mas minha profissão mesmo, eu sou ortodontista, trabalho na parte da manhã como pessoas normais e depois me transformo no percussionista doidão que toca tudo de regional. Eu comecei a minha vida cultural, né, de fomentador cultural lá atrás, mano, lá com meus 13 anos de idade, quando eu passei a fazer capoeira de Angola, depois mais pra frente capoeira regional, e foi aí que eu descobri os atabaques, né? Aprendi a ter vários ídolos que eram os mestres de capoeira, a maioria deles negros, imponentes, e que mantinham essa cultura. Então eu fui me apaixonando, aprendi a tocar. A partir dali eu conheci o maracatu pelo um grupo chamado Abadá Capoeira, que eu fazia parte. Esse grupo, ele residia em Botafogo e lá eu conheci. Depois eu descobri mais um pouco à frente que comecei a praticar, né, esses tambores e comecei a me especializar com tambores nordestinos, né? Própria zabumba, alfaia e tudo mais. Os atabaques de candomblé e tudo mais. Então assim, a partir daí eu comecei a me especializar, conheci no grupo e fui pesquisar os grupos do Rio de Janeiro, percussivos, que lidam com essa manifestação cultural, que é o maracatu de baque virado, né? Porque esse que eu escolhi para me aprofundar, a passar, né? Já que é uma manifestação de rua e uma manifestação popular e uma manifestação de coletivo, né? Eu faço parte também do grupo Baque da Mata, sou um dos integrantes fundadores, né, junto com o Maurílio. Maurílio me chamou para a gente construir esse projeto aqui na Nova Iguaçu, visto que essa cultura de maracatu ela é vinda de Recife, né, dos subúrbios de Recife, Recife, Pernambuco de uma forma geral, maracatu de baque virado. E aí ele chamou eu e mais alguns amigos para a gente fazer isso, né, que a gente já participava de alguns movimentos no centro do Rio, né, e aí ele me chamou e a gente começou a tocar maracatu, estudar maracatu. Já fui para Recife, né, faço parte em Recife de uma nação de maracatu, Maurílio também, de outra nação de maracatu, e a gente é perdidamente apaixonado pelo que a gente faz, não só pelo cunho cultural de resistência que tem a cultura de maracatu, mas pelo cunho dos amigos que reúne, né, a qualidade das pessoas que são envolvidas, né, e fazer isso na nossa cidade, dentro da nossa casa, acaba sendo mágico, porque a gente percebe o quão desconhecido é a cultura de maracatu e o quão o quanto as pessoas se identificam com o maracatu na hora que vê, né? Você tocando maracatu, você nunca passa despercebido, né? De alguma forma é tocado, aquelas pessoas tocam. Algumas pessoas, infelizmente, de uma forma negativa, né? Que macumba, não quero, sai, não sei o quê. E outras pessoas, caramba, que negócio legal, é o samba, o que é isso? Não, e é maracatu, e a gente, né, fica muito feliz quando a gente toca as pessoas da forma positiva.
primeiro eu fui conhecer o maracatu, que eu não conhecia. E aí caí no Baque da Mata para fazer oficinas e fui me envolvendo. E acabei sendo convidada para ser rainha do maracatu, rainha do Baque da Mata. Quanto tempo? De baque eu já tenho 6 anos. Uma apresentação numa casa de cultura deles e aí eu fiquei apaixonada mesmo, com uma paixão. Eu já vim desfilar doente. E assim, vai fazer 2 anos que eu estou no Baque da Mata. Eu ainda estou nos primeiros passos aprendendo, né? Mas é como se fosse uma família, né? Eu acho assim, uma importância muito grande trazer cultura para a Baixada. Eu acho que a Baixada ainda ela tem uma riqueza, né? O Brasil tem uma riqueza cultural muito grande. A história no Baque da Mata é muito curiosa porque eu fui acolhido pelo Baque da Mata no primeiro dia que eu pisei aqui, né? Então eu já participei de um cortejo e já estou há 2 anos no Baque da Mata. O que eu tenho a dizer é que independente não é só a participação no baque de rua, né? Tem a participação também nas oficinas e essas oficinas elas têm me ajudado bastante enquanto pessoa, enquanto ser humano, e é muito importante esse valor aqui para a Baixada. Eu sou morador de Bangu e faço questão de vir aqui, né, na medida do possível, para somar nessa cultura aqui. Isso é cultura de resistência, né? Apesar dos pesares, a gente está sempre aí na rua tocando, com muitas pessoas, poucas pessoas, mas tem. E é isso, eu só tenho a agradecer ao BAC por essa acolhida. Então, assim, eu fiquei dividido entre o forró e o maracatu. Comecei a frequentar os forróis tocando, fazendo freelance, fundei alguns grupos que foram fundamentais aqui na Baixada, um dos primeiros grupos de forró aqui no Jeitão da Baiana, aqui do lado. E a partir dali foi criando, a galera foi chamando, eu fui fazendo. Hoje eu componho alguns grupos, né? O Rabicho Só, 12 anos, o próprio Chiboca, que é o mais novinho, Chiboca Roots. E aí foi, cara, a gente vinha tocando. Aí eu senti a necessidade, a gente como da Baixada, morador da Baixada, tá sempre nessa luta, né, cara, por cultura. Então a gente tá sempre atravessando a cidade, né? É muito presente, né? O trem, o ônibus, a Dutra, a Avenida Brasil. Isso incomoda qualquer um, né? A gente, para trabalhar, a gente tem que ir para se divertir. Então eu resolvi me aprofundar lá nos grupos e me aprofundar em Recife, né? Passei aí para Recife, para Olinda, beber da fonte das nações há muitos anos atrás. Lá eu bebo da nação, bebo da fonte de uma nação, que é Estrela Brilhante de Recife. Estrela Brilhante de Recife, onde eu aprendi ter tudo, a fazer adereço, a fazer maracatu, tocar, cantar, dançar. E aí eu reproduzo isso aqui na Baixada, resolvi fazer aqui na Baixada, peguei alguns amigos, ensinei e a gente criou o Baque da Mata. Né? Criamos um Baque da Mata e aí, meu irmão, a gente, como não tem nada acontecendo, nada, naquela época, há 8 anos atrás, o Baque está fazendo 8 anos, não tinha manifestação na rua acontecendo, sacou? O sarau, cineclube, tudo era dentro de bar. É maravilhoso, né? O bar, assim, a gente ocupar os teatros, tá? Mas a rua mesmo, o Baque
deu essa iniciativa algumas vezes, junto com uma rapaziada. Então, assim, eu acho que deu muito certo porque a gente acredita que o maracatu, o Baque da Mata, ele tem que dar suporte às outras manifestações. Exemplo, sempre tinha sarau, eu gosto de falar que tem sempre sarau a dar de pau, né? Aqui na Baixada, sarau pra caraca, essas atividades. Então, o Baque da Mata ia em todos eles, não cobrava, cara. A gente ia lá, fazia o nosso papel, dava o nosso recado sobre a ocupação de praças públicas sem essa de autorização da prefeitura. A gente avisa, porque faz parte, né? A gente tem que respeitar a lei, mas autorização não. A gente já tem autorização na Constituição de 88 que permite manifestação pela rua livremente. Então, a gente começou a ir nos cines, no cineclube, em sarau, colégio, dar aula em colégio, tá? Isso começou a gente profissionalizar, ganhar um cascalho, um cachezinho para fazer a roupa, o adereço, o tambor, a pele que fura, tá? E em troca, os participantes aprendem a dançar, a ter a vivência do maracatu de baque virado totalmente gratuito, de graça. E aí a gente tem essa troca gostosa e a gente tem feito isso por aí. Então, assim, a gente basicamente toca na rua, a gente acredita que um maracatu é uma manifestação para estar na rua. Tava na beira do rio, sem poder atravessar. Chamei pelo caboclo do Pinambá. Chamei pelo caboclo do Pinambá. Do Pinambá chamei, também tornei chamar. Do Pinambá. Taxa. Tava na beira do rio. Parte de uma religião, eu sou candomblessista, uma religião afrodescendente. Então, quando a gente fala de maracatu, a gente não está só falando da coisa cultural, também a gente está falando de africanidade, né? A gente está falando da questão das raízes do negro, né? Porque o maracatu, na sua origem, é a coroação do rei e da rainha dos reis do Congo, né? Que era dada aqui no Brasil, em Recife, mais em Pernambuco como um todo, né, na igreja da Nossa Senhora dos Pretos, né, a igreja do Rosário da Nossa Senhora dos Pretos. E isso é muito importante, né, ser falado, porque hoje nós não somos nação, nós somos um grupo percussivo, né, nós não temos as fundamentações que uma nação realmente de maracatu, uma nação de Pernambuco, que ela tem. Né, o culto de maracatu em Pernambuco é praticamente o culto do candomblé na rua, né? É uma mistura do profano com o sagrado. Aqui nós não fazemos isso. Nós somos um grupo de maracatu que tocamos as nações, tocamos as representações de maracatu lá. Nós somos só um grupo de pessoas que gostam de tocar maracatu e fazemos isso aqui na nossa cidade. Meu nome é Paulo Igor Merlin, eu faço parte do Baque da Mata, que é um grupo percussivo de maracatu de baque virado, e eu comecei no maracatu, já devem ter uns 5 anos, 4 anos, quando ele ainda era lá no Leão de Nova Iguaçu, ali em Santa Eugênia. E é muito importante para mim, o meu primeiro contato com o maracatu foi com o Baque da Mata, eu aprendi muita coisa. Por exemplo, eu aprendi a tocar caixa e a caixa me levou a aprender a tocar bateria e a bateria me levou a aprender a tocar guitarra. Futuramente eu tive banda e fui entender o que era essa manifestação cultural tão interessante, né? Essa manifestação regional.
falando com camelô, falando com trocador, enfim, e ocupando as praças, que nem a gente fez hoje. Nós ocupamos a rua, mandamos nosso recado e a gente sempre está convidando o pessoal, sempre querendo que vocês venham. Venham pra gente, assim, chega, não sabe tocar, vai aprender, não sabe dançar, vai cantar, vai fazer tudo. E vai administrar, assim, a gente tem esse movimento. A gente acaba dando protagonismo aos negros, né, que chegam colando na Baixada, periférico, onde a gente bota a nossa rainha, Vera, a gente tem Gabriel, a gente tem a Luana, onde dá aula dos ABs, a gente vai dando esse protagonismo natural e fazendo acontecer, entendeu? E aí o Baque da Mata tá indo aí, cantando, comendo pela berola, né, para não se queimar, e a gente vai fazendo o nosso som, tocando. Claro, todo mundo com seus trabalhos, porque a gente sabe que é uma dificuldade. Eu queria viver de cultura, mas a gente tem que viver pela metade na cultura. Mas no fundo, no coração, na mente, a gente vive cultura 24 horas. João Vicente, eu descobri o Baque através de ensaios dele, que eu sempre passava pelo lugar que eles ensaiavam, que era a Casa de Cultura, onde atualmente rola ainda os ensaios às quartas-feiras, mas a gente... eu passava por lá todo dia e como eu gosto de tocar, né, toco em outros blocos, toco em banda, enfim. E aí eu me interessei e fui atrás. Não consegui colar com eles, né, porque assim, infelizmente a galera que eu convivia não curtia, não conhecia. Mas depois de um tempo eu fui assistir um show lá na Casa de Cultura mesmo e vi o Gabriel e o Maurílio tocando, e aí aquilo ali já me encantou e dali em diante nunca mais saí. Estou há 4 anos já no Baque, 3 anos, 4 anos, e não pretendo sair. Meu sangue é verde, meu coração é branco, sou do Baque da Mata e me saudar o povo branco. Sou do Maracatu, de Baque Virado, eu sou de origem negra, semente africana de nação Nagô. Sou do Maracatu, de Baque Virado, eu sou de origem negra, semente africana de nação Nagô. Então, nós temos as nossas oficinas na Casa de Cultura de Nova Iguaçu e agora no Sesc. O Sesc abriu as portas para a gente fazer as nossas oficinas lá sábado, 4 horas da tarde. E nós fazemos as oficinas, ensinamos a dançar e ensaiamos para fazer apresentações com roupa, com uniforme, com os instrumentos, os adereços de corte real, tudinho, direitinho. Nas apresentações que a gente é contratado e 2 cortejos principais no carnaval, aliás, após o carnaval, antes do carnaval, último sábado ali, derradeiro, a gente sai pelas praças, ruas e vielas e guetos de Nova Iguaçu tocando, tá, em comunidades. A gente sempre escolhe no período e no meio do ano a gente faz essa tocada aí, num domingão, para comemorar também o meu aniversário, que foi 18 de julho, e a gente faz essa tocada aí. E a gente está aberto, venha falar com a gente vai no seu sarau, a gente vai no seu cineclube, porque essa é a manifestação genuína do povo que a gente quer ocupar a praça, a gente quer botar molecada, porque onde tem cultura não tem violência, então a gente acredita nisso, sacou? A gente quer falar sobre racismo, a gente quer falar sobre preconceito, a gente quer ouvir e quer falar sobre violência contra a mulher. A gente quer dar suporte. A gente é um grupo que não tem a militância direta sobre essas questões, mas a gente tem um ofício e obrigação de dar suporte. Ou seja, você é o grupo que é de manifestação de luta contra essas mazelas da sociedade, a gente está aqui para isso, para a gente dar suporte. A gente vai lá, toca, bota o microfone, canta, grita, porque o maracatu tem por natureza ir para a rua e falar sobre todas essas mazelas, todas essas demandas, e a gente está aí para isso, para ajudar de alguma forma e fazer o que a gente melhor faz, é tocar maracatu de baque virado.
mulher negra, periférica, trabalha que só uma porra, sabe? Ela é ebome de uma casa de santo onde fez um movimento lá em Magé, o Alacorô, ou seja, uma galera que tombou como quilombo, enfim. Então ela é ebome, é a principal personagem lá nessa luta. E assim, poxa, cara, ela tem uma propriedade enorme, enorme. Me arrepia quando eu falo da Vera. A Vera é nosso maior exemplo, é para ela que a gente faz isso, sabe? Futuramente a gente vai fazer uma coroação digna numa igreja dessa aí, qualquer católica que queira, a gente vai fazer uma parada bacana. Lembrando, salientando que a gente é grupo percussivo, a gente não é nação, mas a gente segue a risca ali, a gente tenta reproduzir essa cultura popular da melhor forma. Claro, a parte religiosa, os preceitos ficam de cada um. Como eu sou ogã, candomblessista, da minha casa, o Ilê Axé, Ileomim, sacou? Do meu pai, Santa Rosa, a benção meu paba, enfim. E ele me dá suporte. É lá que eu faço todo o meu trabalho religioso, espiritual, candomblessista, preparo toda a ritualística ali, porque a gente vai pra rua. Normalmente as pessoas não entendem. Baixada Fluminense, que tem muitos neopentecostais, pseudo, tá? Porque são preconceituosos, demonizam a nossa cultura, demonizam o candomblé, demonizam a Umbanda e o maracatu, eles não entendem muito essa manifestação. Então a gente vai de encontro isso na rua desprotegido. Não, a gente se protege lá, vai com o poder dos orixás, Oxalá, meu pai, Oxóssi, e a gente vai pra rua, todas as entidades, caboclos, saca? E dentro do grupo tem os candomblecistas, e tem os católicos, tem os religiosos, hinduísta, tem tudo. E a gente respeita, mas a gente tem esse cunho, a gente tem que falar sobre isso, a gente é obrigado a falar que maracatu é o candomblé, é a umbanda, é a Jurema Sagrada na rua. Está na rua levando uma manifestação cultural de raiz africana, é o nosso pertencimento, é a nossa cultura. Infelizmente, poucos ainda conhecem. Foi nunca mais largo o Baque da Mata, o maracatu. Foi paixão à primeira vista e é ótimo, é maravilhoso estar com o Baque, é maravilhoso poder tocar, a gente sair na rua e estar mostrando a nossa cultura. Eu danço, eu toco, canto, se precisar. É coisa de representatividade, né? Sim, é muito bom, é muito maravilhoso a gente mostrar a nossa cultura, mostrar a cultura brasileira, né? Baseada na cultura africana, e é muito bom. Todos deveriam conhecer maracatu e o Baque da Mata. Vem pra Baixada, escolha sua faixa.